Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. E já abre a sua Bíblia no Salmo 27. O Salmo 27 é um salmo muito forte, mas eu só quero ler 2 versículos hoje. Sugiro que você leia e releia muitas vezes o Salmo 27. Vale a pena, tá? Mas hoje eu quero ler só 2 versículos. Nós estamos falando esses dias sobre a proteção divina. O nosso Deus, se Ele não guardar a nossa casa, em vão a gente vai vigiar. A gente precisa aprender que nós só dependemos de Deus. O que eu tenho mais escutado ultimamente são pessoas dizerem: a gente não tem mais segurança em lugar nenhum. Não, está amarrado. Nós temos segurança em Jesus Cristo. É o que eu mais escuto agora, é a frase que eu mais escuto ultimamente. Está perigoso em todos os lugares. Não tem mais segurança em lugar nenhum. Que não sei o que, não sei o que. Não. Nós temos um refúgio, um lugar seguro. Esse lugar seguro é o Senhor Jesus Cristo. É para Ele que temos que correr o tempo todo, porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Ele pode usar vários meios para fazer isso, tem todos os recursos, é todo poderoso, e a gente precisa confiar nele. Amém, Jesus? E confiar nele significa se envolver verdadeiramente com ele. E vou te dizer mais, até aprender a sofrer junto com ele. Porque qual crente que não sofre, né? Amém, Jesus? E o sofrimento, você vai para Deus, você chora, você se ajoelha, busca a presença de Deus, daqui a pouco você vence, em nome de Jesus. As tempestades vêm, mas elas vão embora também. Amém, Jesus? Bom, Salmos 27 então, vamos lá no Salmo 27, 2 versículos que eu quero ler com você, que é o versículo 4 e 5, é aqui que está a nossa mensagem. No 4, o Davi vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa fazer o quê? Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e aprender no seu templo. Fala comigo: pedir, buscar, morar, contemplar, agora o mais importante, e aprender. É um processo. Esse versículo apresenta para a gente um processo, e a gente às vezes não quer entrar nesse processo. A gente quer pedir e quer receber, a gente não vai buscar. Uma coisa é pedir, outra é buscar. Ele fala: eu peço que eu possa morar, mas eu vou buscar. Ou seja, eu vou me esforçar, vou me sacrificar, eu vou ler a Bíblia, eu vou me santificar. Eu pedi, mas eu vou buscar. Eu não vou ficar esperando agora morar na casa do Senhor, só porque eu pedi. Eu não vou esperar ser curado só porque eu pedi. Eu não vou esperar prosperar só porque eu pedi. Eu não vou esperar a alegria chegar no meu coração entristecido só porque eu pedi. Não, eu vou pedir e vou buscar. Está dando para entender isso aqui? Então você pede e busca. De novo, vamos lá. Pedir, buscar, morar, contemplar e aprender, o mais importante. Então ele deixa muito claro nesse versículo 4, uma coisa eu pedi ao Senhor, mas eu vou buscar. Não é porque eu pedi que eu vou esperar cair do céu. Não, eu pedi, mas eu vou buscar. Eu vou me levantar, vou lutar e vou buscar. Está precisando de um milagre? Então se consagra. Vai ler a Bíblia. E não é ler numa leitura normal, não. É ler esperando Deus falar contigo. É ler até a revelação chegar. Chegou, segurou a revelação, agora é guardar teu coração para não duvidar. Porque o que ele fala, ele cumpre. Pode demorar, pode vir sofrimento. A porta é estreita, não é larga não, ela é estreita. Pode vir alguma batalha, mas continue buscando. Não se cumpriu ainda aquela palavra, mas tem que se cumprir. Eu busquei, eu pedi e agora eu vou buscar. E ele fala, depois que ele fala, pedi e buscarei, e ele fala o quê? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, o Davi não estava falando que ia chegar
na igreja de malicuia para dormir dentro da igreja. Ele está falando da presença de Deus. Amém, Jesus? Você não pode pegar isso aqui no literal. Então vou pegar uma mala, vou botar minha roupa lá, vou lá para a igreja e falar para o pastor Ednilson que a partir de agora eu vou botar um colchonete lá no chão, vou dormir na igreja todo dia da minha vida. Tá maluco? Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando da presença dele. Amém, Jesus? Da palavra dele onde ele está. A palavra dele é a casa. E a gente precisa estar lá. Ele fala, eu vou morar. Se eu morei, ou seja, se eu estou habitando na palavra de Deus, eu vou contemplar a formosura dele, porque a palavra dele revela quem ele é. É na palavra que a gente encontra Jesus Cristo. É na palavra que a gente encontra Deus. Não é em atos religiosos. Não é em liturgia de igreja. Não é em costumes. Nós encontramos Deus na palavra. É a habitação, é onde eu tenho que habitar, é na palavra de Deus. Aí eu vou contemplar a presença dele, toda hora ele vai falar comigo, toda hora vai ter uma revelação, eu vou ser sustentado pela palavra, eu vou ser direcionado pela palavra, guiado pela palavra, porque eu estou habitando lá. Se você habita na palavra, às vezes você está na rua, até num futebol, num lazer, e você às vezes talvez vem aquela situação e você quer se exasperar, quer ficar meio que chateado, aí naquela hora já vem aquela palavra, porque você está habitando na palavra, entende? Eu notei uma coisa com a minha esposa, a gente estava conversando sobre isso. Quando você fica muito na palavra, muito na palavra, muito na palavra, o seu ouvido fica tão acostumado que você sai, não sei se já aconteceu com você, vou falar, talvez seja engraçado, mas não é verdade. De vez em quando eu escuto alguém falar assim, pastor, porque ele é pastor, porque... Aí eu falo com a minha, ele me chamou de pastor? Aí ela falou, não, ele falou outra coisa, é o seu ouvido. Aí ele falou, Jesus, ele falou Jesus? Não. Ele falou, será que eu estou ouvindo coisa? Ela falou, não, a gente está tão acostumado dessas palavras, de estar no nosso meio, na casa de Deus, no meio da presença de Deus, que os nossos ouvidos ouvem coisa boa. Eu estava passando para comprar pão, o rapaz estava preparando o caminhão, ele tem esses caminhões que vão rebocar carros, esqueci o nome, guincho, né? Guincho, reboque, ele tem um lá na rua, e aí ele levantou, entrou em casa assim, eu passei, olhei assim a camisa de longe, parece que estava escrito assim, Jesus. Aí eu falei, caramba, o rapaz é de Deus, eu passo do bom dia para ele todo dia, nem sabia que ele era de Jesus. Na volta, ele estava entrando no caminhão, quando eu voltei com o pão. Aí está entrando no caminhão, eu olhei, não tinha nada a ver, irmão. Era outra palavra, só que tinha assim 5 letras, e de longe parecia ser Jesus mesmo, mas não, era o nome da empresa dele, pelo jeito, entendeu? Não tinha nada a ver. Aí eu falei, Jesus, obrigado, porque o Senhor me dá uma voz, que a pessoa fala as coisas, eu só escuto coisa bíblica. O Senhor me dá visão, eu só vejo coisa boa. E por que eu só vejo coisa boa? Só ouço coisa boa, porque eu habito na palavra. Sua mente fica melhor, sua alma fica melhor, você passa a ter a capacidade de suportar o que antes você não suportaria. Você antes, talvez hoje você esteja suportando situações que antigamente você ia explodir, você ia discutir, você ia brigar, ou no popular ia rodar a baiana igual a pombagira. É ela que roda a baiana, né? Para com essa frase aí, tá? É a entidade que roda lá. Esse é problema dela e de quem tem essa religião. A gente tem que se meter nisso, nem ficar atacando a religião de ninguém. Mas é isso. Mas não era assim antigamente? Não precisa levantar a mão. Mas quantos aqui eram assim antigamente? Pisava no seu calo, sai de baixo, irmão. Você partia para cima. Era assim ou não era? Quantos não eram assim? Mas hoje conheceram Jesus Cristo. E aí Deus te deu esse suporte, essa capacidade. E quando você habita na palavra, é bom demais, irmão, porque você quer se irar e Deus vem no seu ouvido e fala assim, calma, eu sou o teu socorro na hora da aflição. Aí você lembra daquela mensagem, você dá uma freada, né? Dá uma freada assim, uma respirada. Tá certo, Jesus, eu não sou mais assim. O pessoal fala assim, pastor, o senhor é muito calmo, muito manso. Mas nem sempre fui assim.
Tem que habitar na palavra todo dia, porque tem hora, irmão. Tem ou não tem? Ou é só comigo que acontece isso? Será que é só comigo que acontece isso? Não tem hora que dá vontade de dar um fora, irmão. Tem ou não tem? Ou será que eu estou sendo carnal aqui? Não tem hora que dá vontade de dar um fora na pessoa? Tem, aí você olha e fala, não, eu sou de Jesus. Não. Está amarrado. Eu amo fazer a obra, eu amo a palavra de Deus. O Davi está falando, eu pedi, mas não vou ficar esperando, eu vou atrás. Eu pedi, mas vou buscar. E o que eu pedi e vou buscar? Habitar na casa de Deus todo dia. Ele ia fazer a mala dele, ia correr para a igreja? Não. Ele está falando da presença de Deus, onde quer que ele estivesse, mesmo com a espada na mão, guerreando, presença de Deus. Mesmo em guerra, presença de Deus. Perseguido por Saul, presença de Deus. Quase, sei lá, tendo que andar, inclusive com o inimigo. O Davi teve que andar com o inimigo por certas vezes. Não saiu da presença de Deus. Amém, Jesus? A esposa contra ele, ficou lá. Quando vacilou um pouquinho, o diabo deu uma rasteira nele, mas logo ele se levantou, por quê? Porque ele habitava na casa de Deus. Ele levou uma rasteira feia, você sabe da história do Davi, sabe que ele levou uma rasteira feia, mas levantou ou não se levantou? Levantou, por quê? Porque ele habitava na casa de Deus. Amém, Jesus? Então é algo que eu tenho que pedir, mas tenho que ir atrás. Como que eu vou atrás? Já dei a dica, né? Como que eu vou habitar na casa? Lendo a Bíblia, irmão. Orando, recebendo de Deus a revelação. Não é só ler de uma maneira didática, como se fosse um livro que vai te ensinar coisas, como a gente vê famosos falando aí. A Bíblia é interessante ler, porque você aprende muitas coisas da vida. É um livro para todas as religiões. É um livro para quem quer Jesus, para quem entende que Jesus está vivo, para quem entende que Ele é Deus. Se abrir o coração desse jeito, vai habitar aqui. Irmão, você está entendendo a importância de habitar na casa do Senhor? Quantas vezes você foi direcionado pelo Espírito Santo para tomar uma decisão diferente da decisão que você queria tomar? Quem já passou por isso? Não, pode levantar a mão agora? Pode. Amém? Quem passou? A palavra veio e eu mudei de pensamento. Eu queria fazer uma coisa, a palavra veio e me segurou. Quem já passou por isso? Aí, é isso aí, irmão. É bom habitar na casa de Deus. Você ouve e parece até que Ele está do teu lado. É assim ou não é? Parece até que Ele está do teu lado. Todo mundo ouviu um monte de coisa ruim. Você ouviu a voz de Jesus. Coisa boa. Está arriscado a pessoa te xingar e você ouvir e falar assim, ô abençoado. Aí o outro vai falar assim, não, ele te xingou. Não, ele me chamou de abençoado. Mas não é, porque você está habitando na casa de Deus. É muito bom, é muito bom. Então ele pede, ele busca, ele quer morar e ele vai contemplar a face do Senhor ali. A formosura de Deus ele vai contemplar. Ele não viu o rosto de Deus, é a formosura dele no sentido de entender de que Ele é tudo em nós. E não dá para viver sem Ele mais. É o grande erro de muitos da igreja, tá? Achar que dá para viver por conta própria. E dividir com Deus essa responsabilidade. Irmãos, a sua responsabilidade e a minha é conhecer cada vez mais e obedecer. A gente quer fazer o que é responsabilidade de Deus fazer. Porque a gente quer dividir isso com Deus, a gente não aceita entregar totalmente o controle da nossa vida ao Senhor, e a gente quer ter o controle de alguma coisa. É Ele que tem que controlar. E de vez em quando você tem que meter o pé no freio. Alguns estão freando demais, de vez em quando também vai ter que meter o pé no acelerador. Mas é tudo na direção de Deus. Quem está entendendo? Posso ler o versículo 5 então? Diz assim o 5, então, pedir, buscar, morar, contemplar e aprender, que é o mais importante, porque o Oséias falou que o povo de Deus foi destruído porque faltava conhecimento, aprendizado. Não conheceu a Deus, não aprendeu, sofreu, tá? Então aprender é importante, mas é um processo, tá? É um processo, pedir, buscar, morar, contemplar e aprender. No 5, ele fala assim, porque no dia da adversidade, o que Deus vai fazer? Me esconderá no seu. Deus quer ser o meu esconderijo e o seu esconderijo.
não são os políticos, não a polícia, não os pastores, não instituições. O próprio Deus, Ele quer ser o nosso esconderijo. Amém, Jesus? E não tem segredo, irmão. Não tem segredo, porque Jesus ele não vai separar uma pessoa que ele de repente se apaixonou por ela, porque ela é corretinha, bonitinha, então ele se apaixonou por ela, e ele vai deixar você de lado, porque você ainda... Não. Ele só está esperando que a gente peça, busque, queira morar, contemple a face dele e aprenda. Se passou por esse processo, aprendeu. Por isso que o Oséias, no início de Oséias 4:6, coloca Oséias 4:6, só a primeira parte está bom, só a primeira parte de Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, aprendizado. Esse povo não aprendeu, estou ensinando, eles não querem aprender. Por que não aprende? Porque não habita no esconderijo, porque não habita, não quer morar na casa. Se você começar a habitar, você vai ler a Bíblia todo dia, e não vai ler como uma obrigação. Eu vejo muita gente tirar essa onda, né? Eu já li o livro tal, nesse mês já li o livro tal todinho, pastor. Tá, e qual foi a revelação? Revelação, não entendi. Eu já li o livro todo. O importante é que mês que vem já vou para outro livro. Não. O importante é o que Deus te revelou. É aí que você habita. É aí que está a moradia. É aí que está a habitação. Senão você é um aluno numa faculdade lendo livro. E Deus não falou contigo. Entende? É melhor você ler 2, 3 versículos e ter uma revelação do que ler o livro todo no mesmo dia e não ter nada. Continuou vazio. Dizem que saco vazio não para em pé. E eu acho que é verdade, porque tenta botar um saco vazio em pé, que eu acho que você vai ter dificuldade. Amém, Jesus? Está dando para entender? Porque ele está dizendo o seguinte, eu vou te esconder na sua diversidade no meu pavilhão. Minha asa, e vou colocar você debaixo dela aqui, Amém, Jesus? E vou te esconder. Ninguém vai te ver, o diabo não vai chegar perto de você. Pode fazer macumba, feitiço, bruxaria, olho grande, pode fazer olho gordo, pode fazer patuados, pode fazer tudo que tiver que fazer contra você, não vai te encontrar, vai passar direto. O demônio vai passar lá perto da sua casa com binóculo, cadê ela? E vai voltar para o inferno e falar, chefe, não achei ela não. Por incrível que pareça. Você foi na casa dela? Fui. Entrou na casa dela? Entrei. Entrou no quintal? Entrei. E como é que você não viu? Sei lá, chefe. Eu até botei lá a lupa que o senhor me deu, mas não vi ela não. E você está lá lavando a louça, consertando o chuveiro, vendo televisão, ou melhor ainda, lendo a Bíblia, no esconderijo do Altíssimo. O diabo fica cego, Deus cega o demônio. Amém, Jesus? Porque você está escondido no pavilhão. Tem coisas que são muito estranhas, né, irmão? Por exemplo, um tempo atrás, uma pessoa falou que presenciou um assalto aqui do lado. Nessa rua do lado aqui, que é uma rua meio morta, né? Não é uma rua para ficar parado. Eu até, de vez em quando, fico meio que chocado com a ingenuidade das pessoas, né? Porque outro dia eu passei ali, tinha um rapaz ali, parado com sua moto, um celular aqui, fazendo não sei o quê. Eu falei, pô, mas logo aqui, cara, né? Logo aqui numa rua dessa, alguém entrou sem intenção nenhuma, mas chegou ali, pegou o mole, viu? Outro dia passei, tinha um cara de carro, vidro todo aberto, mexendo no celular, bem aqui, sozinho, parado. Eu entrei e falei, se eu fosse um bandido, eu parava agora. Mas, vamos lá, como que a pessoa foi assaltada? A pessoa entrou na rua aqui e deu de cara com os bandidos. Não é estranho, irmão? Você entrar na rua, dar de cara, na mesma hora que o bandido também entrou? Cadê o Deus que livra? A pessoa curvou, entrou na curva e deu de cara na mesma hora, enquanto o outro está entrando, o outro está entrando também. Não podia, se tivesse atrasado 30 segundos. 30 segundos, coincidência? Coincidência, isso é coisa do diabo, irmão.
Isso é coisa do diabo, irmão. Não é coincidência, não. Se fosse 30 segundos, aquele pessoal tinha passado, virado, tinha ido embora. Ele teria entrado na rua, não tinha se encontrado com os bandidos ali na rua. Deus esconde a gente, Ele tem meios para esconder a gente. Não é você que é esperto, não. Não é você que é esperta, não. A sua esperteza é adorar a Deus, é buscar a Deus, é morar na casa de Deus. Essa é que tem que ser a sua esperteza. Não, pastor, eu não passo por isso que eu sou muito esperto. Não é nada, irmão. É Deus, continue buscando a Deus. É Deus que está te guardando até hoje. Continue pedindo, buscando, morando e contemplando a face do Senhor e aprendendo. Tem que aprender. A gente tem que aprender a servir a Deus. A gente tem que aprender a se alegrar na presença de Deus. A gente tem que aprender a sorrir e se alegrar até nas horas difíceis, buscando a Deus. Temos um Deus maravilhoso que nos deu a vida eterna. O que é isso? O que é o meu problema diante da vida eterna que Ele me deu? A gente tem que aprender a louvar a Deus em todo o tempo, na alegria, mas também no sofrimento. Amém, Jesus? A gente tem que aprender a contemplar a face do Senhor. Fazer como Davi, eu pedi, mas não vou ficar esperando sentado, não, eu vou buscar. Eu quero o quê? Eu quero morar na casa do Senhor, então eu vou buscar, vou ler a Bíblia, vou orar, vou orar, até sentir a presença de Deus. Sentir que eu estou na casa de Deus. Está dando para entender então? Então não tem nada de religioso, não tem nada não tem essas coisas de esperar, não, eu vou buscar. A gente tem que ler mais a Bíblia e acreditar mais nela. Amém, Jesus? Eu sei, estamos na época da inteligência artificial, pastor. É muita tecnologia, eu gasto meu tempo demais com outras coisas, não está sobrando tempo para Deus. Você está mal, hein? Você está muito mal. Não está sobrando tempo para Deus. Você está tirando o tempo de Deus para dar para a tecnologia. Comece a remir mais o seu tempo. Comece a se organizar mais no seu tempo. Porque esse é um tempo mais precioso que você tem, o tempo que você tinha com Deus. Quanta gente você conhece ou conheceu que hoje está aí totalmente perdido e perdida, porque não tem tempo mais para Deus. Ele queria morar lá, e ele tinha um motivo, ele precisava ser protegido na hora da adversidade. E se você nunca teve adversidade nenhuma, depois você sobe aqui e prega para a gente. Porque qual de nós nunca teve adversidade? Fala para mim. Qual ser humano nunca teve uma adversidade? É que a gente tem uma mania de achar que a nossa adversidade é pior do que a do irmão. A gente entra em desespero. Não. Tem irmão que está sorrindo e que tem adversidade pior do que a sua. Tem irmãos que estão sorrindo, louvando, adorando, mas estão passando por adversidades piores do que a sua. Mas estão habitando mais na palavra. Não estou dizendo que você tem que aceitar o sofrimento, tá, pessoal? Tem que pedir e buscar para vencer. Mas tem que aprender a adorar a Deus. E aprender que esse livro aqui não é um livro qualquer. Esse livro não é um livro qualquer. Ele não tem um escritor famoso para ganhar prêmios na televisão, não. Ele tem uma mente só. Esse, na verdade, nem é só um livro, são 66 livros, né? Esse compilado aqui de livros é a coisa mais importante da sua vida. Quando você começar a pensar assim, acabou. Você vai ler ele todo dia. E vai ler todo dia querendo Deus falar contigo. Querendo ouvir Deus falar contigo. Eu não vou pregar, só vou comentar. Mas se você quiser ler depois, você pode ler 1 Samuel, capítulo 3. Você vai ver o Samuel, é só comentário, tá? Não precisa abrir a Bíblia lá não. Leia depois, se for o caso. Anota e leia depois. Mas se você for ver 1 Samuel 3, você vai ver o Samuel jovenzinho ainda. Você sabe que o Samuel foi entregue na casa do Senhor ainda criança, certo? Pela mãe dele, a Ana. Foi um milagre. Ela entrega a criança ao sacerdote Eli para ele ser criado dentro da casa de Deus. E Deus abre a madre dela e ela vai ter mais um monte de filho depois. Aí ele vai crescendo lá.
Ele jovem, ele foi deitar e ele escutou uma voz falar: Samuel, Samuel. E ele falou assim: eis-me aqui, Senhor. Correu, foi falar com o sacerdote, que era tipo um pai para ele, né? Sacerdote Eli, o senhor quer o quê? Nada, garoto, vai dormir. Aí ele voltou: ah, tá, eu escutei o senhor me chamar. Não, chamei não. Foi dormir. Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Profeta Eli, o senhor me chamou, está precisando de alguma coisa? Que isso, garoto? Tá, vai dormir, não tem nada a ver, não falei nada não. Sério? Não, não falei não. Foi dormir. Terceira vez. Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Ele de novo. Profeta Eli. Aí o profeta se tocou. O sacerdote, o Eli, se tocou, falou assim: ó, se você escutar de novo, você fala assim: fala que teu servo ouve. Que palavra linda, irmão. Eu acho que tem muita gente dizendo: Senhor, eis-me aqui, olha como é que eu estou sofrendo, não vai me atender, não vai me ajudar, mas ninguém quer falar assim: fala que teu servo ouve. Quando o sacerdote ele ensina o Samuel a falar: fala que teu servo ouve, ele está dizendo o seguinte: você é servo do Deus Altíssimo. Ouve o que ele tem para você, obedeça o que ele tem para você, e a sua situação está resolvida. A gente não quer falar isso para Deus, a gente só quer falar: eis-me aqui, olha para o meu sofrimento, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. A gente não quer ouvir o que ele está dizendo: eu quero isso de você, faz isso. Aí o Samuel ouviu, falou exatamente o que o profeta disse. E Deus então começou a falar com ele, com Samuel, pela primeira vez. A Bíblia fala que a palavra tinha muito valia naquela época. Não tinha a presença dele manifesta, mas tinha a palavra dele. E a Bíblia fala lá que ele vem e revela para o Samuel tudo o que vai acontecer na casa do Eli, por causa dos filhos do Eli. E o Eli sabia e não tomou providência. Deus dá essa revelação para ele. No dia seguinte ele vai falar para ele tudinho que Deus mandou falar. E Deus não falou com o profeta, não, falou com aquele jovem. Era um jovenzinho, tá? O Samuel nessa época. Eu preciso querer contemplar a face do Senhor e habitar na casa dele. Ouvir o que ele tem para me dizer. Eu não vou conseguir isso em faculdade. Faça a sua faculdade para você viver nesse mundo. Agora, para viver com Deus, não tem nada a ver com faculdade. Eu me formei esses dias em teologia, bacharel em teólogo. Nada, irmão. Não adianta nada. Nada, nada, nada. O que adianta é Deus revelado no meu coração pela palavra. É isso que vai adiantar. Eu só vou ter um diploma na parede e mais nada. Amém, Jesus? Ô, pastor, eu conseguiu fazer faculdade? Graças a Deus. Consegui, terminei e já estou formado, tá? E os jovens aí que não querem fazer faculdade, toma jeito, vai fazer. Mas para outra coisa. Eu fui só para obter esse conhecimento aí. Mas não tem nada a ver, irmão. Sabe, você quer se formar em médico, engenheiro, médica? Glória a Deus. Tem que estudar para isso. Certo? Então tem que ir para a faculdade, você jovem aí. Você que já não é tão jovenzinho também, pode ir também para a faculdade, que 3, 4 anos já está formado. Glória a Deus por isso. Faz alguma coisa. Amém, Jesus? Agora, Deus é diferente. Se você não lê esses livros aqui, todos eles, se você não lê esses livros aqui, já era, irmão. Você vai conhecer um Deus místico. Você não vai conhecer o Deus da Bíblia. É aqui que eu tenho que habitar. Quem está entendendo? E aí eu tenho a proteção divina. Aí essas coincidências não me pegam. Essas coincidências não existem. Eu não vou dobrar uma rua e dar de cara com um bandido. Que coincidência, hein? Meu Deus do céu. Logo eu de Deus, por que Deus não me guardou desse jeito? Amém, Jesus? Não, essas coincidências não vão acontecer. Deus começa a guardar, Deus começa a proteger, Deus começa a livrar. E você começa a ouvir coisa boa, hein? Estou te falando. Você começa a ouvir coisa boa. Parece que atrai, né, irmão? É igual o pecador atrai pecador. O viciado atrai viciado. Quem já foi viciado sabe o que eu estou falando. Parece que onde a pessoa chega, ela conhece logo um viciado. É uma atração, coisa maligna mesmo. Entende? Aí Deus começa a atrair outras coisas para a sua vida.
outro tipo de pessoas para a sua vida. Porque você está habitando na casa do Senhor, Ele protege você. Essa proteção divina, irmão, nem todo mundo está tendo, mas nós temos que ter. Temos que buscar, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Só para confirmar o que eu estou te falando. Prepara a nova versão internacional para mim aí, que eu vou ler ela também. Colossenses capítulo 3, versos 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vou repetir: salmos, hinos e cânticos. Não é sertanejo, pagode e forró. É porque o crente quer ser crente, mas ainda quer arrastar o pé nos forrós da vida, irmão. Que crente é esse? Ah, desculpe, irmão. Não vou pegar no pé de ninguém. Não vou. Hoje eu não vou pegar no pé de ninguém. Jesus, não me deixe. Não me deixe pegar no pé de ninguém. Se o crente quer ir para o pagode, é problema dele, Jesus. Não é, irmão, por quê? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Está amarrado, irmão. Vai, deixa a vida te levar para ver para onde tu vai. Deixa a vida te levar para ver para onde tu vai. Não dá, irmão. Quando a palavra habita em você, e aí que está, por isso que eu te trouxe aqui. O Davi está pedindo uma coisa e buscou. O que ele pediu e buscou? Habitar na casa do Senhor, todos os dias da vida dele, certo? Ele pediu e buscou. Como que eu habito na casa de Deus todos os dias? Permitindo que a casa dele habite em mim. Como que a casa dele vai habitar em mim se eu não entro nessa casa? É uma troca. Eu entro aqui, isso entra em mim e eu habito na casa dele todo dia. Você pode estar em qualquer lugar, no lazer, numa viagem com a família ou na igreja. Pode estar na praia mergulhando, aproveitando a natureza que Deus lhe deu, curtindo a sua praia. Mas você está em Deus, Deus está em você e o tubarão não vai chegar perto de você. Entende? Estou falando tubarão só para você entender o perigo, né? Não chega, porque Deus está te guardando, irmão. Você está debaixo da proteção. Eu preciso aprender a habitar. Como que eu vou habitar? Deixando ela habitar em mim. É o que o Paulo está falando. O Paulo está dizendo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria. Aí ele fala: ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Então, se habita em mim, eu posso dar para você salmos, hinos e cânticos. Cânticos. Irmão, vocês tomaram café? Cânticos espirituais, não humanos e carnais, tá? Você que está sempre perguntando: é errado, crente, ouvir música secular, pastor? Não é errado, mas também não é bom, porque não te acrescenta nada, só te leva para o passado. Faz você lembrar de amante, faz você lembrar de prostituição, faz você lembrar da sua época de bagunça. Você quebra a sua vida? Jesus, eu não vou pegar no pé de ninguém, mas eu tenho que falar, irmão. Cânticos espirituais. É assim que Deus vai habitar em mim e eu nele. Conversas espirituais, pelo amor de Deus. Pare de ficar de papo furado, de conversa carnal, pela mídia, de conversa besta, com pessoas que não querem saber de Deus. Você só está se enchendo de lixo com essas conversas. Se enchendo de lixo. Começou a vir com papo furado, cheio de sensualidade, coisa errada, já cortou aquela amizade na hora, irmão. Começou a vir de bobeira, de malícia. Mas você é tão bonitinha e ele não te merece. Quem te merece? Quem você vai falar que seu marido não te merece? Já repreende essa amiga não presta não. A verdade é essa. Pronto, falei. Acabou. Falei.
irmão, porque uma amiga que fala mal do seu marido, irmão, não presta, irmão. Tem que orar por essa pessoa e sair de perto dela. Não é com ódio, é sair e orar por ela. Porque ela está... E se não tiver de olho grande no seu marido, tá? Doidinho para tu pular fora, para ela poder, pum, dar um bote. É demônio, irmão. Rapaz, para com isso, pastor. Tá, vamos voltar aqui. Tá. Hinos e cânticos espirituais. Amém, Jesus? Cantando ao Senhor com graça em vós. Nova versão internacional, lê na tela, ó. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês, plenamente. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus, com gratidão no coração. Nova tradução da linguagem de hoje, coloca aí para mim. Lá no início. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, é uma mensagem rica, viva no coração, então ele habita em mim, vive em mim. Eu vivo na casa dele todo dia, não é vindo de malicuia para dentro da igreja, esquece isso, para com isso. Se vier para cá com malicuia, vai pagar aluguel. Não vem para cá não, de malicuia não. É você deixar a palavra habitar em você. A palavra habita em você, você habita nela, acabou, irmão. Você vai ser uma bênção. Um negócio que a gente quer dividir a Bíblia com o mundo. A pessoa quer dividir a Bíblia com livros, com outros ensinamentos. Aí não dá, irmão. Aí você vai ter um Deus místico na sua vida e você vai acreditar em coisas que não é para acreditar, não está nem na Bíblia. E ele vai falar assim, que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Todas as traduções falam a mesma coisa, tá? Todas as traduções. Cantem canções espirituais. Cantem canções espirituais. Cantem canções espirituais. Você quer continuar com a sua musiquinha? Tudo bem, o problema é seu. Mas isso não é bom para você. Vai me levar para o inferno, pastor? A pergunta não é essa. A pergunta é, por que você precisa ouvir isso? Para que você precisa disso? E o que isso está acrescentando na sua vida espiritual? Como que essa música vai te levar a habitar na casa de Deus? Onde isso vai acontecer? Nunca. É isso que você tem que se perguntar. Não é se vai levar para o inferno ou se não vai levar para o inferno. Tá bom, pessoal? Porque eu não vou dizer que uma música secular vai te levar para o inferno. Não vou dizer uma coisa dessa. Porém, te acrescenta em quê? Neca de pitibiriba. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Todas as traduções falam para você fazer isso. Eu habito se ele habita. Então quando Davi fala, olha, eu vou pedir, buscar, vou morar, vou contemplar a formosura do Senhor, e vou aprender na casa do Senhor, ele fala de morar na casa, de habitar na casa do Senhor. Ele está dizendo o seguinte, ele anda comigo, eu ando com ele, eu ando com ele, ele anda comigo, o tempo todo. Não importa se eu estou sendo perseguido pelo Saul, se eu estou morando numa caverna, se eu estou andando com um pecador. Você que está trabalhando num local que só tem pecador, só tem gente que aborrece, que não gosta do evangelho, que fala mal da igreja. E daí, irmão? Você é a diferença. Você é o diferente. Deixa Deus habitar em você, para que aquelas palavras, aquele gesto, aquela pessoa fumando perto de você, aquilo não te afete de tal maneira, ao ponto de você ficar largando o emprego e indo embora. Você vai achar pecador em qualquer emprego, irmão. Está abandonando emprego, passando necessidade, porque não consigo ficar perto dos pecadores. Você é santo demais, então. E onde você for, você vai passar por isso. Ou não vai? Onde você for, você vai passar por isso, irmão. E eu sei que alguns dizem que o incomodado é que se mude, né? Então, se eu estiver almoçando no lugar e a pessoa quer fumar, eu vou me mudar e vou almoçar em outro lugar. Mas largar emprego porque tem pecador junto de mim, eu não posso largar. Que negócio é esse? Ô pastor, não vou vender para aquela pessoa lá não, porque quando eu chego lá na casa dela, eu passo até mal. Eu já ouvi isso muitas vezes, tá?
Não, não vou na casa dela não, porque eu passo mal. Eu falei, por que passa mal? É porque tem uma imagem aqui, tem uma entidade ali, tem não sei o que ali, tem uma vela lá. A pessoa é muito mística, pastor, e eu passo mal. Passa mal? Ué, mas o profeta disse assim, maior o que está em mim do que o que está, maior o que está em mim. E quem tem que passar mal é aquelas entidades todas lá, não eu. Vá lá e faça o seu trabalho, ganha o seu dinheiro honesto e abençoe aquela pessoa. Uma hora você vai encontrar aquela pessoa tão perturbada que ela vai te pedir ajuda. Essa é a hora, irmão. A porta se abriu no meio do terreno do inimigo ali, você vai lá e vai resgatar aquela alma. Mas você não pensa desse jeito, está ficando aborrecidinho, está querendo cuspir marimbondo já. Não, você é de Deus, irmão. Habita no esconderijo do Altíssimo. Você vai descansar na sombra do Onipotente. É difícil, pastor. Mas consegue. Se fosse fácil, né? Todo mundo estaria aqui. Essa igreja teria que ter ampliado já. Irmãos, se servir a Cristo fosse fácil, meu Deus do céu, a gente ia ter que contratar estádios para fazer culto. Ia estar todo mundo lá. Tem facilidade, todo mundo quer. Servir a Deus é duro, filho. Ele falou, pega a tua cruz e me siga. É por isso que muita gente não fica. Quando vê o que é a palavra de Deus, ele mandou pegar a cruz. Imagina uma coisa dessa. Senhor, eu quero te seguir. Quer? Olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça, hein? Pega a tua cruz e me siga. Não tem um que não abandone até pai e mãe para me seguir, que não tenha 100 vezes mais aqui na terra e ainda tenha a vida eterna. Olha o que Jesus fala, irmão. Por isso que muita gente não quer ficar na igreja. Ou estou inventando um evangelho diferente para poder ficar na igreja. Aí invento um evangelho diferente, um evangelho que pode tudo. Caramba. Aleluia. Vamos ler rapidinho agora? Vamos ler comigo? Mateus 7. Rápido, hein? Não vou demorar não, hein? Tem que correr. Mateus 7, vamos ver se você está bom de Bíblia agora. Mateus 7. Outro dia estavam brigando comigo. O senhor está falando muito rápido, espera um pouquinho. Traz caneta e papel e anota. Porque também não dá para ficar... Depois o pessoal reclama que a reunião demora. Mateus capítulo 7, acharam? Versículo 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assompraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu. Não cai, irmão. Não cai. Estou te falando, não tem essas coincidências, não cai não. Porque estava edificada sobre, fala assim, sobre Jesus. A rocha é Jesus, você sabe disso. Então eu estou nele, ele em mim. Eu pedi uma coisa e vou buscar, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura dele. Amém, Jesus? E aprender com ele. Tem que aprender. Esse livro tem que ficar no seu rosto todo dia. Você tem que aprender com esse livro. Tem que aprender, não pode depender de pastor, de igreja, de ninguém. Você tem que aprender. Não sei ler, pastor, bota para ouvir. Usa a inteligência artificial, está todo mundo usando agora. Manda ela falar então a Bíblia para você, mas vê se é correto, né? Porque essa inteligência artificial não é tão inteligente assim não. Ela erra também. Erra, te dá um livro, é outro livro. Eu já pesquisei essas coisas aí, tem que ter cuidado com esse negócio aí. Tem que ver se está correto. Mas está lá. Irmãos, a Bíblia online hoje, né? Há muito tempo já, né? Que está no celular. Você toca lá e o cara fala. Não tem mais desculpa, irmão. Não tem mais desculpa. Antigamente eu não sei ler, é complicado. Eu não sei ler, mas agora você escuta. Você pega o celular. Irmãos, vai na fila vai lá no UPA. Você vai ver os vovozinhos tudo com o celular na mão, olhando internet, olhando violência, olhando Instagram, vê ou não vê? Não é só jovem não, vê os vovozinhos lá também, as vovozinhas.
Irmão, se vê bobagem, por que eu não escuto a palavra também? Não tem desculpa mais, irmão. Já viu que eu estou arretado hoje, né? Tiago capítulo 1, eu falei que vai ser rápido. Vamos lá no final de Tiago 1. Aleluia. Glória a Deus, meu Deus é tremendo, irmão. Deus maravilhoso, para de ficar de cara feia, volta a sorrir. E você sabe que cara feia não é sinal de gente séria? Sabia? Cara feia não é sinal de gente séria, é sinal de gente que não está bem. Pronto, falei. Você fica... Isso não tem nada a ver não, irmão, com ser sério não. Tem um monte de gente que vive de cara fechada aí só fazendo bobagem, não tem nada de sério. Não é. Deixa a alegria do Espírito Santo entrar em você, é tão bom, irmão. Sabe, o mundo está caindo na tua cabeça e você está rindo, está louvando, cânticos espirituais, está cantando. Não tem esse negócio de, estou muito nervoso, vou tomar uma cachaçinha. Não, estou nervoso, eu vou lá fora fumar. Não, pastor, eu xinguei porque eu estava nervoso. Não existe isso, irmão, para o povo de Deus. Não existe essa história, xingou porque estava nervoso. Que conversa fiada, irmão. Conversa fiada, irmão. Está faltando é isso aqui, ó. Cara na Bíblia. É isso que está faltando. Tiago 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente quer habitar na casa de Deus, quer que a casa, a palavra habite em você, não sede só, cadê? Ouvinte, né? Não, ouvinte, caramba, está amarrado. Não sede só ouvinte, mas sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos, sabe aquela coisa que parece que é de Deus, religiosa? Não, eu sou uma pessoa séria, eu sou de Deus. Desde quando, irmão? De Deus é atitude, é atitude que mostra se você é ou não. Não é nenhuma Bíblia embaixo do braço que vai mostrar isso. Tem um monte de gente com Bíblia embaixo do braço, com um terno que não cabe em si, e fazendo um monte de besteira, irmão. João capítulo 15. Não vou demorar. Falei, não vou demorar. Vou pegar mais leve. Não estou pegando pesado não, estou? Estou não, pô. Só estou falando coisas que, sabe, pedir, buscar, morar, contemplar e aprender. Esse é um processo lá do Salmos 27. No versículo 4, o salmista pediu, buscou, morou, contemplou e aprendeu. É isso que está lá, é o processo do Salmo 27, versículo 4. Para que ele fez isso? Para que Deus pudesse protegê-lo na hora da aflição, da angústia. Ele sabia que ele ia precisar da proteção de Deus, e Deus o guardou. Você conhece a história do Davi, sabe que Deus o guardou muitas vezes, não foram poucas, muitas vezes. Mas por quê? Porque ele pedia e buscava, morava, contemplava e aprendia. Nós temos que aprender o tempo todo, irmão. Deus é fonte inesgotável. Esse livro aqui é um livro que não fica velho. Livro velho, tem que mudar a Bíblia. Vai buscar outra coisa. Não tem que mudar nada aqui. Isso aqui se renova diariamente, irmão. Não tem essa história. Você lê o mesmo capítulo, o mesmo livro, o ano inteiro, e você encontra coisa nova. Porque é Deus revelando, entendeu? Quando você fizer isso, aí você vai estar nele, ele vai estar em você. Aí acabou esse piti que alguns dão por aí. Acabou. Amém? João 15, versículo 7. Se vós, olha o que Jesus está falando, irmão. Isso aqui são palavras de Jesus, tá? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será. Glória a Deus. Então, eu tenho que estar nele, e ele tem que estar em mim. É assim que eu habito na casa de Deus todo dia.
Não é preparando uma mala e vindo para cá. Não. Vou te botar lá no quartinho e ainda vai pagar aluguel. Não vou fazer isso. Mas vou botar você para correr daqui. Não é isso que ele está falando. Ele não preparou uma mala de roupa e correu para dentro da igreja. Vou morar aqui agora. Não. É isso aqui que Jesus acabou de falar. Eu estou em você, você está em mim, estamos juntos. Você habita em mim e eu habito em você. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Se eu não aprendo com a palavra, eu não consigo habitar na casa dele todo dia. Aí na hora que eu estou na adversidade, ele não consegue me esconder no pavilhão. Ele te esconde no pavilhão, irmãos. Entendeu isso? Ele tem um meio de esconder você das obras do diabo, das investidas de Satanás. O Satanás estava te vendo e de repente, pum, não está te vendo mais. Ele quer pegar você, mas não vê mais. Porque Deus te esconde. Pega você, não, isso aqui é meu, essa aqui é minha. Não toca nela não. Mas isso é para quem habita. Não é para quem visita. Vou deixar essa pregação para outro dia. Mas tem muita gente visitando a presença de Deus. Visitando. Não está habitando. Está visitando. E depois fica frustrado, aborrecido, porque Deus não operou, pastor. Eu fiz de tudo, dei até oferta, mas Deus não operou, não quero saber mais. É porque você é visitante, você não é morador. E sua oferta não está adiantando de nada. Ninguém compra a bênção de Deus. Você está visitando. Você é, como é que fala mesmo do estrangeiro quando vem para cá? Turista, né? Você está turistando na igreja, turistando na Bíblia Sagrada. É só visitante. Aí pensa que vai dar uma oferta grande e vai resolver tudo. Aí não resolve, fica frustrado. Tem gente que quer até processar a igreja depois que deu oferta, porque não deu certo. Não deu certo. Está pensando que Deus é entidade de esquina, irmão? Deus não é entidade de esquina, não. Ele é o Criador dos céus e da terra. Josué capítulo 1, vou terminar aqui agora. Ah, meu Pai, isso é maravilhoso. Aleluia, 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 aleluia. Bom, o Moisés morreu, o Josué ficou meio triste, Jesus levantou ele, levanta daí, vamos botar esse povo na terra prometida. E aí Deus começa a dar uma série de instrução para o Josué. E quando chega no versículo 8, ele vai dar essa instrução para ele. Não se aparte da tua boca o livro desta, o tempo todo, habita nele, habita em mim. Deus está chamando Josué para habitar na casa dele. Essa palavra não pode sair da nossa boca, do nosso coração. Quando você estiver nervoso, nervosa, a situação for grave, gravíssima, você pode até se retirar, vai falar com Deus. Não tome decisões apressadas, precipitadas. Pense antes de abrir a boca, porque palavra, irmão, palavra é coisa muito séria. É ou não é? Você vem aqui com raiva, você. Aí depois você fala, poxa, mas eu gosto da pessoa, só estou nervoso. Aí você vai pedir perdão à pessoa, e a pessoa fala assim, não, pastor, tudo bem, eu entendi que eu estava nervoso, tudo bem nada. Aquelas palavras magoaram. Palavra fere, irmão. E fica, tá? A pessoa até fala que te perdoou, mas ela lembra. De vez em quando ela vai lembrar aquela palavra que você falou na hora do nervosismo. De vez em quando ela vai falar. Você pode ver, quem é casado já deve ter provado disso. É ou não é? 10 anos depois, lembra que você falou naquela vez? Que vez? Você esqueceu, foi você que falou, não foi você que apanhou? Aí você esqueceu, mas quem apanha não esquece, não é isso que fala? Quem apanha não esquece não. Aí você fala, não, eu lembro. Faz 15 anos atrás. Aí a pessoa fala, pô, 15 anos, e você está falando ainda disso, 15 anos. É, mas magoou tanto, que 15 anos se passou e a pessoa ainda está sentindo. Ela diz que perdoa, mas tem dificuldade de limpar o coração.
Tem que limpar, tá? Tem que perdoar, é o que a Bíblia manda. Mas não é fácil não, porque palavras machucam demais. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite. A gente faz isso, irmão, fala a verdade. Dia e noite. Eu digo a você que eu faço isso, mas não faço isso todo dia. Mas tinha que ser todo dia. Tem dia que eu passo o dia todo meditando. Manhã, tarde, noite, e às vezes até acordo de madrugada. Essa madrugada mesmo eu acordei e peguei a Bíblia, a palavra, para poder meditar. Para mim, né? Não foi nem para pregar para vocês, porque a pregação já estava pronta já. Mas eu sou pregador também. Se eu não ler a Bíblia, então estou perdido, né? Mas ele está falando isso para qualquer pessoa. A gente não faz isso. É um erro nosso. A gente quer habitar na casa para ser socorrido na hora da aflição, mas na hora da aflição a gente corre para Deus, na hora da adversidade a gente corre para Deus, mas a gente não está habitando lá, a gente é visitante, é turista, não dá. Medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Tudo quanto nele está escrito. Porque então, só então, fazendo assim, farás prosperar o teu, e então prudentemente te conduzirás. Lembra de que Jesus falou lá em Mateus 7? O homem eu considero prudente se ele fizer uma casa na rocha. Isso eu considero prudente, porque pode bater tempestade, problema, e a casa não vai ser derrubada. O homem que faz casa na areia eu não considero prudente, mas quem faz na rocha eu considero prudente. Ele aqui está deixando claramente quem é uma pessoa prudente para ele. É quem está com a cara no livro dele. É quem está habitando na casa dele. Dia e noite ele fala. Toda hora lendo a Bíblia. Não é que você vai andar pela rua lendo a Bíblia. Você vai ser atropelado. Não é isso. Mas, irmãos, vou te falar. A melhor coisa que tem. Quando eu era pastor em Nova Friburgo, e eu não tinha carro ainda, eu pegava um ônibus para Niterói, para reuniões ministeriais, reuniões de pastores. Toda segunda-feira eu fazia isso. Naquela época não tinha a possibilidade de fazer reunião remota, né? Como a gente faz hoje. Então a gente tinha reunião toda segunda-feira. Então eu pegava um ônibus, quando tinha dinheiro, né? Pegava o ônibus de Nova Friburgo, direto para a rodoviária de Niterói. Na maioria das vezes não tinha dinheiro para isso. Então eu pegava um ônibus para descer, para Cachoeira de Macacu, depois pegava um para Itaboraí, depois pegava um para Niterói, 3 ônibus. Segunda para ir, 3 ônibus para voltar. Fazia, como é que fala? Baldeação, né? Para economizar, que a coisa estava feia, né? Mas quando sobrava um pouquinho, pegava o ônibus direto. Pá. Eu meditava na Bíblia, e eu não gostava de ler dentro do ônibus. Então eu meditava, anotava. Quando eu entrava no ônibus, sentava lá, ali não vai em pé, né? Porque é ônibus interestadual, não vai em pé. Aí sentado lá, dava uma lidazinha assim, lia, dobrava, guardava, fechava o olho e ia meditando. De repente alguém tocava no meu ombro. Já tinha dormido, já tinha chegado em Niterói. Mas a palavra estava onde? Estava aqui. Eu ia e voltava e meditava naquele texto o dia todo, porque eu não ia ter tempo para falar, para ler a Bíblia. Entende? A gente precisa ter um convívio maior com isso aqui, irmão. Ele está falando para o Josué, dia e noite, medita nesse livro dia e noite, você vai ver que seu caminho vai prosperar, você vai se conduzir com prudência nas situações. É assim que a gente habita, é assim que Deus vai proteger a gente, é assim que você vai ter a proteção divina. Não é com uma cruzinha pendurada no pescoço. Não é. Você vai ter a proteção quando você começar a fazer igual o Davi no Salmo 27. Pedir, buscar, morar, contemplar e aprender. Coloque esse processo na sua vida. A partir de hoje, eu vou pedir, vou buscar, vou morar e vou contemplar e vou aprender. Vou pedir a Deus, buscar a Deus, vou morar na casa dele, vou contemplar a formosura dele e vou aprender com ele. Você vai ver só.
sua vida vai dar uma guinada. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pedir, buscar, morar, contemplar e aprender. Eu preciso aprender mais. Como diz aquele louvor, um pouco aqui, um pouco ali. De dia e de noite ele falou para o Josué: agora é hora de oração, pessoal, vamos orar agora.